Olá, boa noite. Quarta-feira e Pedra Branca, no município de Palhoça. Estamos aqui hoje com um assunto muito especial no programa Prevenção, Saúde e Beleza. O nome do programa, Juliano? Só reforçando que é Prevenção, Saúde e Beleza, né? A parte da beleza é comigo, como vocês já sabem, né? Então, o pessoal que está aí nos assistindo, não deixem de interagir, compartilhar e curtir. De uma importância e é muito interessante para o dia a dia, né? Até devido à vida que a gente leva hoje, aquela correria, né? O tema hoje é depressão, né? Alguma coisa que já há muito tempo está em alta, né? Entre as preocupações sociais, principalmente aí, né? E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial que a gente já vai logo começar a conversar e saber muito sobre esse assunto, né, que é a doutora Tatiane Fuggi, né, que é psicóloga e psicanalista. Tá? Aguarda um pouquinho, o Juliano vai chamar, que ele gosta, né, a vinheta de abertura do programa, e já prepare ali suas perguntas também, né, mande, né, as suas perguntas para o nosso Face, para o nosso site, para a TV Pedra Branca, para a Dermos ou para a Sunhead, que são os patrocinadores do programa. E a doutora Tatiane depois vai responder, né, já que a gente hoje não está interagindo, porque é um programa especial, né? Além de ser especial o tema, porque hoje se comenta-se que seria uma doença do século XXI, a Tatiane vai explicar isso para a gente. Exatamente hoje a gente está em São Paulo, num evento, numa das maiores feiras da América Latina. A maior feira da América Latina, sim. Com a Sunhead. E a Tatiane, prontamente, a doutora Tatiane se dispôs a vir e falar desse assunto. E já convido a vocês, é gravado o programa, mas a doutora Tatiane vai estar respondendo nos dias seguintes ao programa ir ao ar os questionamentos e as dúvidas aí. Qualquer situação, né, que ocorrer a dúvida. Certo? Exatamente. Então tá, doutora Tatiane, muito bem-vinda, tá? Juliano, vamos chamar então o nosso... Posso? Deve, tu gostas? É? Vamos lá. Solta a vinheta, produção. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, boa noite. TV Pedra Branca, programa Prevenção, Saúde e Beleza, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, ao vivo. Excepcionalmente hoje o programa ele foi gravado, porque nós estamos em São Paulo, num evento, no dia que vai estar indo ao ar a gravação, estamos no evento na maior feira da América Latina, que é a Consulfarma, com a Sunhead, que é um dos nossos patrocinadores aqui do programa, cuidando de peles especiais. E como era um programa gravado, a gente queria trazer um tema muito mais que interessante, né? Algo que é o dia a dia, né? E é a depressão, que a doutora Tatiane vai estar conversando hoje com a gente. Lembrando que a depressão ela é algo sério, importante, que deve se atentar muito, né? Desde crianças até o adulto, né? O paciente mais idoso. Falando nisso, sabia que era interessante, que quando eu trabalhava na enfermagem, a gente tinha muito essa tendência, o paciente mais idoso ele ter com maior frequência e facilidade a depressão. A Tatiane vai explicar melhor, mas pelo que eu observava, pela solidão, pelo sentido que está chegando, aquela sensação que está chegando o fim, né? Os filhos já estão crescidos, estão trabalhando, então se sente solitário e assim por diante. Então hoje esse tema é para a gente debater. Então já convido vocês para comentar, curtir, compartilhar, deixe a sua mensagem e já convido, se vocês gostarem do programa, escrevam aqui na descrição. Eu quero a doutora Tatiane novamente aqui para falar sobre outro tema aí voltado ao seu trabalho. Imagina quantos temas essa profissional aqui tem, né, para bater papo com a gente aqui. E doutora Tatiane, tá? Muito bem-vinda novamente, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. Esse tema depressão é muito importante, mas também é muito importante a sua profissão, né? Que é psicóloga e psicanalista. Exato. E qual é a diferença, tá, das atividades desses dois profissionais? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer desde já esse convite tão especial do Gerson e do Juliano.
eu tenho uma relação com a Dermos de muito carinho. Então é um Que convite bom. muito especial para mim. Falando um pouquinho aí da diferenciação, né? Eu acho que a gente também tem que diferenciar aí a psiquiatria. Legal. Né? Uhum. Tudo que o psicólogo e o psicanalista não faz é prescrever medicação. Então, nós não temos, né, a possibilidade de prescrever nada. A gente pode indicar, né, que o paciente vá e procure, né, um outro profissional para poder tomar uma medicação. Mas dentro da nossa profissão, nós não podemos medicar. Mas a psicologia é da área da saúde. Psicologia da área da saúde. Só que o profissional não é habilitado a prescrever não medicamento. é habilitado a prescrever nenhum medicamento, né? Então, tem uma diferença aí bastante grande entre a psicologia e a psicanálise, né? Eu falo aqui mais a partir do lado da psicanálise do que da própria psicologia. A psicologia é uma ciência, né? Que tem aí um caminho, um percurso muito grande, né? Junto à medicina, ainda bem, né? Que tenha isso, desse caminho junto, pelo menos, para que o sujeito não seja só medicado, mas que ele possa falar das suas dores, né? Mas a partir da psicanálise a gente tem aí uma virada, né? Tudo que a medicina vai classificar, né, vai nomear, vai rotular, a psicanálise vai desclassificar, desrotular, né? Tanto que a partir da psicanálise a gente não fala em depressão, né? A gente vai tratar o sujeito, os sintomas, né? Então, essa já é uma diferença. Dentro da psicologia também, em determinadas linhas se coloca isso, né? Que é muito... Rotula a doença. Não rotula de uma maneira pejorativa, Mas tem uma denominação. Tem uma denominação. Um conceito dessa patologia. Isso seria muito assim que... às vezes, na área da saúde também tem os modismos, não dos profissionais, mas das pessoas, dos leigos, né? Uhum. Então, por exemplo, para todo mundo é o transtorno bipolar, né? Todo mundo tem um transtorno bipolar, porque às vezes a forma de se expressar, a forma às vezes de sofrer do sincericídio, falar aquilo que pensa, então, e às vezes ao mesmo tempo se fica quieto, então, para mim mesmo já disseram que eu sou bipolar, eu não me acho bipolar, mas enfim, às vezes tem isso também, né? Porque... Não, só tem leves mudanças de humor, né? Mas isso é temperamento. Isso é do ser humano também, exatamente, né? Isso é inerente ao ser humano. Isso é uma coisa importante de falar. Nós não temos obrigação de ter essa alegria constante dia a dia. Nós não temos obrigação. E parece que a partir muito mais das mídias sociais se tem uma obrigação em ser feliz. No Instagram você vê alguém triste, chorando, né? No Facebook Sim. Ninguém posta uma foto. Bom, postar posta, mas não é uma constante, não. Né? Uhum. Que o sujeito está muito mal ou que precisa de ajuda, né? Uma foto mais triste, enfim. A maioria do que aparece na mídia social, né? Não que não tenha, é a felicidade, é o parque que a pessoa foi, é o relacionamento maravilhoso que ela tem sem nenhum defeito, a viagem. E na vida real, não, as pessoas são tristes, elas têm, né, decepções. Altos e baixos, né? Altos e baixos. Momentos. Eu costumo dizer que felicidade são momentos, né? Sim. Até eu volto a frisar, eu sempre bato nessa tecla, mas pela vivência do hospital, né? Porque a gente tinha momentos que a gente ficava feliz porque tinha um paciente tinha dado uma parada cardíaca, a gente foi lá, a equipe trabalhou, reanimou, a felicidade até. E daqui a 20, 30 minutos, uma hora, um paciente lá no outro canto ia a óbito. Então, eu faço esse comparativo muito com a vivência do hospital, né? Essa oscilação, né? Mas nesse cenário que tu colocasse agora, eu lembrei muito assim, vamos fazer uma foto, sorria, né? Ninguém diz, né? Fique triste que lá vem uma foto. Fique natural, né? Fique como você está se sentindo. Ninguém fala, não faz né? isso, não. Não. Mas voltando ali, a gente acabou interrompendo a tua sequência na psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. Vamos lá? Sim, a gente vai então, a partir da psicanálise, pensar o que seria chamado pela medicina de depressão por um outro viés. A gente vai tentar olhar o sujeito como ele está e como ele se sente, né? E um pouquinho mais aprofundado, a gente vai pensar em como esse sujeito se movimenta pela vida, né?
quem é esse sujeito, trabalha, não trabalha, tem relacionamentos, tem um meio social, tem família, né? Então a gente vai muito mais por esse lado de investigação e tentativa de ver que vínculos possíveis esse sujeito pode fazer na vida, né? Que novos laços ou se reenlaçar com o que ele perdeu ou algo do que ele possa fazer aí na vida, do que esse rótulo depressão. Até porque a gente tem hoje, assim, uma enxurrada de médicos dizendo para todos os tipos de pessoas que elas têm depressão. Depressão. Uhum. Qual a diferença, então, da depressão, da tristeza e do luto? Né? Uma pessoa que acabou de perder um familiar, um parente, né, que acabou de sair do emprego, ela apresenta sintomas muito parecidos com a depressão, mas não significa... Não, significa exatamente uma doença crônica, é uma tristeza. E isso não tem um limite de tempo, né? Eu até joguei lá no Google para tentar ver o que se fala, né? Para diferenciar a tristeza da depressão. E, na verdade, só um profissional, né? Vai poder aí avaliar junto com o paciente se isso é algo mais crônico, ou se é uma tristeza, ou se é um luto. Né? O luto está muito ligado também aí à tristeza, à perda, enfim. Perdas, né? Principalmente. Perdas, exato. Então, eu até recolhi alguns dos sintomas, né, pela internet, que todo mundo vai se identificar aí, vai identificar algum parente, alguma coisa, né? Que é essa sensação de vazio, a tristeza, desesperança, desamparo, culpa, apetite muda muito, né? A falta de apetite ou uma apetite extrema, né? Ligado aí um pouco ao excesso, na ansiedade. Na ansiedade junto. A ansiedade junto. Momentos de períodos prolongados de sono ou insônia, né? Então, a gente já vai percebendo que são extremos, né, dos sintomas. Uma questão que eu acho muito interessante é esse pequeno sintoma da autopiedade. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Não presto para nada, não estou servindo para nada, tá tudo complicado, eu faço tudo errado. Quando chega nesse ponto, já é um ponto que a gente tem, para qualquer pessoa, independente, está passando por qualquer momento, é um momento de, opa, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou lidando comigo dessa maneira? Tão baixa a autoestima desse jeito. Exato. Não sou ninguém. Então é um sirvo momento... nada. Não sirvo para nada. Essa frase é muito pesada, né? Então algo está se passando aí com o sujeito, né? E aí tem muitos sintomas que eu, né, vi ali pela internet até chegar em alguns pensamentos ou comportamento suicida. O pensamento suicida, bom, geralmente ele não é externalizado, né? Mas o comportamento suicida, nem sempre o sujeito vai lá e, né, se atira de um prédio, né? Ele pode estar se colocando em risco nas relações sexuais, ele pode estar usando excessivamente o álcool. Né? Porque, e depois do álcool, o sujeito vai pegar um carro, vai sair, o que vai acontecer? Então, é um comportamento suicida, né? A questão do uso abusivo de qualquer tipo de substância também. Drogas. Químicas. Até as naturais. Né? Então, tem que ter um certo cuidado aí com esse tipo de comportamento, né? E isso ele está muito associado ao passado, à infância. Isso favorece ao indivíduo ele ter uma tendência maior a ser depressivo, uma tristeza maior? Tu está perguntando se algo do histórico. Do histórico. Sim. Claro, é lá onde esse sujeito vai se encontrar com um analista, né, ou um psicólogo, enfim, que ele vai poder contar da sua história. Pode ter a ver ou não, né? Esse sujeito pode ter tido recentemente uma cena traumática, sem ter se tocado que era uma cena traumática. Sabe que algo marcou o sujeito ali, mas ele não tem muita noção do que aconteceu, né? Por exemplo, pode ser uma cena de desligamento do emprego. Né? O chefe chegou lá, chamou, falou alguma palavra, algo que ele nem entendeu ali no momento, que remeteu a outra cena, né? Mas aí, a partir daquilo, o sujeito começa a não procurar emprego, ou, sei lá, tá mais em casa, tá mais sonolento, né? Enfim,
são Perde a motivação para buscar novamente o... o que deveria ser o contrário. Não tenho esse emprego, posso ter outro. E até melhor. E até melhor. Mas isso é um pensamento de quem está bem. É um pensamento de quem consegue ter ferramentas para lidar naquele momento com aquela situação. E aí a gente vai ver que, assim, não há uma regra também para que a gente adivinhe o que vai acontecer com cada pessoa, né? Mas, respondendo a pergunta do Juliano, sim, pode ter a ver, ou não, né? Pode ser que sim, que tenha um histórico aí, né? Porque tem crianças que já apresentam traços depressivos, né? Os adolescentes é uma questão à parte, né? A adolescência, ela tem traços depressivos também. Maníacos, né? De felicidade extrema. É tudo muito intenso, né? Na adolescência. Mas na infância, sim. Tem crianças que apresentam traços de muita tristeza. E há de ser um profissional escutar essa criança. Na psicanálise, a gente vai ter isso levado muito a sério, assim, da escuta do sujeito, da escuta da história, né? Da escuta como aquele sujeito está se colocando no mundo. E aí, a partir de Lacan, a gente chama isso de modo de gozo, né? O gozo não é o gozo sexual, né? É o modo de gozo. O gozo, para Lacan, ele tem uma outra conotação. Ele tem isso de um modo de viver a vida que talvez não seja muito prazeroso, né? É um posicionamento subjetivo. O que significa esmiuçando isso, né? É uma pessoa que está sempre, desde a infância, respondendo de maneira muito complicada, tudo é muito difícil, né? Tu vê, vamos dar um exemplo aqui. Uma criança que entra num jogo com outras crianças. É a criança que recua e fala, acho que não vou conseguir jogar. Acho que eu vou perder, né? E talvez não tenham adultos ou pessoas suficientemente próximas escutando isso para que fale, tenta. Se perder, tudo bem. Não vai ter problema, né? Porque naturalmente as crianças que brincam com elas dizem, eu não quero essa no meu time. Sim, essa é fraca. essa já sai. Porque criança é realista, né? Ele vai falar aquilo assim de uma maneira... Naturalmente, né? Naturalmente, não é com maldade, mas vai falar naturalmente. Então, a gente percebe em crianças muito pequenas, né? E é por isso que é feito também terapia com crianças muito pequenas. Eu mesma atendo crianças a partir de 3 anos. Com 3 anos, a gente vê já traços que talvez permaneçam para o resto da vida do sujeito. Como é que esse sujeitinho resolve problemas? Como é que ele se coloca na vida, se impõe ou não, né? Eu recebo crianças no consultório que são extremamente independentes, inteligentes, com 3 anos. Falam as coisas, né? Porque tem menos máscaras e menos casca do que a gente. Né? E coragem para falar. Também, exato. Então, se a gente acompanhar essa criança, fizer um trabalho, é possível que essa criança que já apresente traços de maior tristeza, e há de se investigar o porquê, né? Ela não nasceu assim, a gente não nasce nada, a gente nasce uma folha em branco. Tá lá, né? Saber o que deixa essa criança tão triste. E certamente vai aparecer aí algo que essa criança possa falar do que acontece. E é na brincadeira. A criança não deita lá no divã e fala, olha, meus pais, né, estão muito ruins comigo. Mas através da brincadeira ali é que se detecta o que está acontecendo. Então pode-se dizer, eu vou te fazer uma pergunta, mas aí eu acho que a gente pode ir, produção, para o primeiro vídeo, né? Pode ser, não? Tá, vou fazer a pergunta e depois do vídeo tu responde. Isso então está muito ligado à importância dos primeiros anos de vida? Que isso vai ser fator determinante na fase adulta? Sim e não. Não, porque se é isso, o Gerson ele nasceu sorrindo. E eu acho que ele foi até porque... Eu acho que foi. Sim e não. Se eu não fui muito bem recebido, nem percebi. Não, achei que estava sendo. Mas é isso. O sujeito também já nasce com características prontas. Próprias. Mas isso é muito delicado, né? São traços. Isso vai depender de como o sujeito foi criado e como ele se sentiu no mundo. Talvez num ambiente não muito favorecido, mas ele disse, eu vou continuar sorrindo pela vida, né? Vai ser a minha marca, né? Então, claro, o sujeito nasce uma folha em branco no sentido de que ele nasce num meio e que ele pode aprender determinados comportamentos ali e se relacionar com aquela família e adquirir, né, determinados comportamentos que não eram dele. Sim. Né?
coisas boas, coisas ruins, mas o sujeito também nasce com uma marca própria, muito, muito primitivo. É incrível como os bebês, se observar os bebês, eles já têm personalidade própria. Choram, param na hora de chorar na hora que querem. Se divertem com pequenas coisas. Não é? Né? E fazem birra, chantageiam a mãe, o pai. Então, tem uma coisa já do bebê, muito primitivo, né? E depois o sujeito vai vendo como ele tá nesse meio e como ele vai se relacionar, né? Pode ser um meio favorável e que ele vá dar um salto, poxa, que legal, tô nesse meio, ou se apegar a uma pessoa, né? Que a gente não tem aí só pai, mãe, família de comercial de margarina, muito mais hoje, né? Onde as famílias... Gostei dessa parte comercial de margarina. Eu acho que é interessante porque a sociedade às vezes coloca uma situação e esquece que não é bem assim, né? Que por trás da cortina tem muitas coisas. Mas antes de continuar, vou pedir para a produção passar o primeiro vídeo. E antes da produção passar, eu fui bem recebido, sim. Tá? Não, porque... Eu já vim feliz e fui muito bem recepcionado. Solta o vídeo, produção, faz favor. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo da Sunhead, que é uma das nossas patrocinadoras, aqui com o Regener, que é cuidando da pele especial, de todos os tipos de pele, de todas as idades. E toda a família. De toda a família. Exatamente. Voltando aqui ao nosso assunto, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem. E estão gostando do assunto? Bota aí eu quero na descrição e a gente traz a doutora Tatiane Fuji mais uma vez aqui para falar sobre um outro tema. Eu falei, imagina quanto assunto legal a gente tem aqui com a Tatiane. Vamos Exatamente. lá. Em alguns momentos aqui a gente brincou, mas só para reforçar, aquilo que a gente já tinha falado lá no início, a depressão é considerada por algumas pessoas como a doença do século. Isso está muito ligado no meu conceito, né? Talvez eu esteja errado, a correria do dia a dia, o estresse, a esse consumo desenfreante que se tem, né? Porque cada vez tem que ter o celular mais moderno, tem que ter a roupa mais moderna, a marca mais moderna, e isso gera muitas vezes frustrações, né? Eu quero e não posso, eu quero e não tenho. Que podem levar à depressão. É isso? O Gerson acho que já nasceu tudo pronto, acho que ele já nasceu até com o iPhone, com o iPad, com o iBook. Rapaz, eu vim com... Na minha época ainda era a máquina de escrever. De escrever. Aquela lá, tá? E era... fazer as provas em mimeógrafo, né? Eu fiz também. É? Eu sou antiga. Não fala disso. Mas então, continuando o que nós estávamos falando, estou falando da doença do século, né? Claro, nós temos aí algo que também foi modificado durante os últimos períodos, aí, os últimos anos. Né? Antes a gente acreditava aí em líderes, em lideranças, né? A gente estava até conversando, né, Gerson? A gente tinha aí um outro sistema familiar, né? Talvez um pouco mais duro por algumas famílias. Então a gente acreditava que isso também organizava, dava uma certa ordem. Vamos colocar isso entre aspas, porque não é desesperador agora que não se tenha tanta ordem, né? Novas ordens vão se criando. E através disso que a gente percebe, né, as famílias mudaram, né, os pais mudaram, as mães mudaram, né, no trato com os filhos, né, e isso não é uma questão para se desesperar, né, mas a gente pode se questionar, inclusive, né, como vai ser, como serão as futuras gerações, né,
Porque os jovens, eles apresentam agora uma certa dificuldade de liderança, eles apresentam dificuldades no trato social, né? Porque tá aí, o celular na mão facilita muito as relações. Isso é uma mudança muito grande, né? É uma muito mudança grande, né? E é tão recente. muito recente. E nós não sabemos no que vai dar. Esse é o mais complicado de lidar com essa geração, porque a gente não tem certeza de nada de como vai ser, né? Esses jovens podem ser adultos infelizes ou não, vão ter que lidar com a vida de alguma maneira, né? Se pensou muito na geração Y, né? Z. Sim, o Z, Y. Enfim, e o que é isso hoje, né? A gente tem que pensar muito mais no laço social que esses adolescentes conseguem fazer do que qualquer outra coisa. Mas uma coisa é fato, o adolescente, a criança hoje, o adolescente, o jovem, eles têm dificuldade em lidar com a frustração, né? Eu também trabalho numa ONG onde trabalho com população vulnerável, com população de rua. E a gente vê o tanto de jovens nas ruas, ou jovens com uso abusivo de alguma substância, né? Não é uma regra, tá? Porque a pobreza, a gente vive um momento econômico, uma crise política aí, né? Mas nós encontramos aí jovens nessa situação. Eu não podia usar droga em casa, então eu resolvi sair para ficar na rua. Lá ninguém proíbe. Lá ninguém proíbe. Quer dizer, a rua também tem uma ordem. Claro. Né? As ruas... Mas ela dá mais liberdade, né? Mais ou menos, né? Tem a liberdade de poder fazer o uso de droga, mas não tem a liberdade de falar qualquer coisa. Sim. Tem os seus... Também tem limites, a sua linguagem. Mas ela está mais aberta, né? Sim, para uso de droga. Um lar com o pai e a regras. mãe, né? Com as regras e com as exigências. Né? Sim, sim. Pois é, e aí como é que a gente faz? Né? Todos os jovens vão para a rua? Não, né? Então é uma dificuldade, aponta para uma dificuldade dos jovens hoje. E dentre outros comportamentos que o jovem não consegue lidar, né? Que a virtualidade dá, né? Por exemplo, a questão do acesso à pornografia, né? Isso é livre, isso é um acesso livre, tá na mão, né? O problema não é a pornografia em si, não é o erótico em si, né? O problema está no excesso, e isso é para a vida, né? Já tem estudos, né, entre adolescentes e jovens de quais as consequências do excesso de pornografia. E a gente percebe uma dificuldade dos jovenzinhos em se relacionar entre eles, né, do início da vida afetiva, sexual. A gente percebe uma dificuldade em lidar com o término dos relacionamentos, talvez muito maior do que em outras gerações. Mas também a gente tem um lado muito de uma geração muito rápida, que né, essas questões da internet, da tecnologia, eles são muito rápidos. Isso também é legal. Por isso eu acho que tantas mídias sociais têm investido, né, em resolver essa questão do social através das mídias sociais. Né? Mais rápido no sentido de? São atentos a tudo, leem muito, leem rápido, só que são coisas curtas, né? Mas isso também não afeta o apego, por exemplo? Sim. Também? Sim. Entra também são apegados nessa condição mais de descarte. Claro. Não quero mais isso, passou, não tem mais valor. Isso se até coloca pessoas. nas relações, sim. Mas aí a gente não consegue colocar, a gente não deveria classificar isso como bom ou ruim, sim. né? Porque é o que é. Sim. Foi se inventada a tecnologia, todo mundo está aí com esse celularzinho na mão e a gente está lidando com isso, né? O que a gente tem que perceber aí é que o quanto esse adolescente fica isolado. Não só adolescente. O quanto esse adolescente não sai do quarto, né? E eu acho que nem só adolescente, quantos adultos se relacionam só por aplicativos de relacionamento. Por que os aplicativos de relacionamento estão fazendo tanto sucesso pro mundo adulto aí, jovem? Porque a fantasia é muito interessante, não é? Sim, e também é rápido. Essa realidade aqui
Não, e veja, eu não tenho mais a dificuldade do encontro. Marquei um encontro contigo num bar, tá? Não precisa pagar a janta. Não precisa pagar a janta. E também não tem aquela atrapalhação que é tão bonita. Na verdade é bonito isso, o errado, o engraçado, né? Marquei aqui contigo, eu chego, derrubo o copo. Isso aí se eliminou. Então eu marco aqui, eu já sei o que vai ser, né? Fulano de tal, gostei e tal, chego lá, oi, tudo bem? A gente já sabe o que a gente quer ali. Isso na fantasia, porque na realidade tem atrapalhação também. Sim. Tem o que vai dar errado também, né? O que não era para gostar e passa a gostar. Pois o inesperado. É né? o inesperado. Exato. Mas até o tempo da adrenalina num relacionamento desse é muito curto, né? Porque é pra já, né? É. Bem diferente de tu te arrumar para sair, para fazer um encontro, para um jantar, Sim. Né? E vai pedir namoro. Pois é. Se pede em namoro hoje, será? Acho que não. Será que caiu de moda? Já caiu de moda. Mas quando estavas falando ali, mas acho que tem um percentual baixo, mas não, tem. Claro que tem, sim. Mas a Tatiana estava falando, eu estava me lembrando lá, quando falasse das gerações X e Y, tá? Teve lá na frente a geração Baby Boomers, né? Uhum. Aquelas pessoas que resolveram morar sozinhas, tá? Já uma idade intermediária, né? E viver só. Mas eles viviam em grupo ao mesmo tempo, né? Uhum. Cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um não sei o que. Os Estados Unidos tem muito disso, né? Sai de casa e vai viver sua vida, mas também tem um grande relacionamento com esse grupo. Exato. E esse futuro, talvez aí, Baby Boomers, da geração XY que vem, o amigo dele vai ser o celular, provavelmente. Ou ele vai mudar, ou ele tem que se ligar, e vai aprender Exato. a se relacionar com outras pessoas. Exato. É isso que eu ia comentar agora, né? Então, em algum momento, a gente não pode exigir que todos né, sintam falta aí do social, do coletivo, né? Mas em algum momento, alguns sujeitos vão perceber isso, né? E a gente fala desses sujeitos hoje que têm esses sintomas que a gente sabe da depressão e que eu coloquei aqui um pouco, que sentem isso, um certo isolamento, falta de vontade, né? Tá lá mais isolado, não tem vontade de sair. E como é que esse sujeito faz? Em algum momento, né, ou talvez com a ajuda de um profissional, esse sujeito vai ter que colocar o pezinho para fora no mundo e ter que lidar com essas questões, né? Agora, vamos supor que realmente não tenha, né? Esse sujeito está em casa, está isolado, também não se relaciona mais muito pelo celular, é típico quadro depressivo. O que a gente faz hoje, né? Primeiro, é uma orientação, claro, muito aqui por cima, que talvez o sujeito não consiga fazer isso sozinho. É uma rede de apoio. Tem um conceito muito interessante de rede de apoio que vem em várias linhas, né, sendo falado em várias linhas da psicologia aí, que eu acho muito interessante. O sujeito minimamente consegue ir ao psicólogo, então ele vai fazer uma rede de apoio para ele poder conseguir sair de casa. O que é a rede de apoio? Pode ser o cachorro, pode ser o gato, né? Pode ser a avó, o vizinho, né? E são coisas muito delicadas e mínimas mesmo, né? Às vezes perceber que essa pessoa está passando por isso e chamar para tomar um café. Ou tu não queres tomar um café? Não tô afim. Então eu vou aí te levar um bolo, né? Perceber isso no nosso meio social e obviamente quem a gente tem mais afinidade e fazer com que esse sujeito volte a se apoiar, e a gente chama isso também em psicanálise de ancoragens, né? Se apoiar em alguma coisa para que ele possa se recolocar na vida aí, né? Sair um pouco desse estado, né? Quando eu falava aqui no início um pouco desse conceito da depressão pela psicanálise, a gente pensa no sujeito que se movimenta ou não se movimenta pela vida, que se relaciona, sai de casa, tem desejo de fazer algum curso, enfim. Então, o sujeito que não tem a possibilidade nem de procurar um profissional, ele pode tentar começar a fazer uma rede de apoio, né? Tem muita coisa legal fora do país, muitas ações, no Canadá, assim, infinita. Eu poderia citar aqui várias, mas falando uma ou duas pelo menos, existia uma ponte na China onde as pessoas se jogavam. Então era um ponto ali da cidade de suicídio, né? Eles resolveram modificar essa ponte
e colocar iluminação na ponte. Então, cada passo que o sujeito dava na ponte acendia uma luz com uma frase, né? Você já procurou alguém hoje? Você quer falar sobre o seu problema? Ligue para o número tal, né? Você já escutou que foi amado na vida? Então, essas frases, conforme o sujeito caminhava nessa ponte, diminuiu, assim, 50 e tantos %, não me lembro agora exatamente quanto, mas essas questões e essa coisa da rede de apoio faz com que o sujeito pare também no seu ato extremo, né? Ou nessa passagem ao ato, que a gente chama em psicanálise, para pensar um pouco. Não, pera lá, estou extremo aqui, pensando num ato mais extremo, mas eu posso me apoiar em outras pessoas e em outras coisas, né? Mas isso também é energia, né? Que Como pode assim? vir de uma frase, não? Como Uma energia. Olha, eu estou lendo lá, tá? Você já foi... tem alguém que te ama, por exemplo. Isso gera um impacto, não gera? Sim, somos afetados. E mexe a nossa energia com uma leitura dessa que eu não estava esperando, né? Porque eu estava lá Sim, sim, no extremo, sim. né? Do desânimo, tá? E de repente me faz pensar que realmente tem. Né? Pode ser o cachorro, como tu falaste. Pode ser o cachorro. Mas como eu disse, nem todos, né? Diminuiu o índice de suicídio, mas não acabou. Porque mesmo que Claro. o sujeito leia "você é amado por alguém", ele pode Aquilo não pensar... pode não tocar. Pode não tocar. Que é muito individual, né? Por isso, claro, né, essas ações das cidades, assim, né, essas campanhas e prevenções ao suicídio, elas são muito importantes. Hoje, não sei se vocês sabem, mas a gente tem aí o Centro de Valorização à Vida aqui em Florianópolis, que tem aí o respaldo do Ministério da Saúde, né? Nós temos, aliás, é uma questão informativa para o público, né? O que se faz quando alguém está em surto ou está com pensamento e ideação suicida? Onde levar esse sujeito, né? A primeira coisa, eu, por exemplo, não atendo emergência no consultório, nem tem como, tem que levar para um hospital, o HU, né, ou um hospital próximo que possa fazer todo o atendimento multidisciplinar para esse sujeito, né? E aí, depois esse sujeito pode ser ouvido nas suas questões, né, do que levou esse sujeito a pensar em fazer esse ato extremo, né? Se tem como melhorar isso, o que está acontecendo com ele. Essas questões, elas são muito importantes para quem está passando uma fase difícil, independente se é a tristeza, se é o luto ou se é a depressão determinada pela medicina, né? Independente disso, o que está se passando com você? O que está acontecendo, né? Isso pode vir do analista, mas pode vir de um amigo, né? Da rede de apoio. Da rede de apoio. Exatamente, da rede de apoio. O que está acontecendo contigo? Vamos conversar um pouco, se abre, né? E essa pessoa que tem a facilidade de entrar em fases de tristeza ou até de depressão e ela se apoia nas âncoras, nas redes de apoio, percentual, como é que ela consegue manter a tendência de voltar é maior? Ela volta e sai? Depende disso de pessoa para pessoa? Depende muito, né? A minha experiência clínica me diz que depende realmente muito de cada pessoa, assim, né? E a família? Qual é boa pergunta. agora, né? O cargo da família numa situação dessa? Como a família pode intervir? Porque aquela criança começa a se fechar no quarto, tá? No celular quando está com os familiares, né? Mas a tendência é ir para o quarto, fecha a porta, tá? E idades às vezes bem jovens, né? Sim. E como é que os pais devem observar isso? Porque por um lado o pai, né, acha que meu filho está no celular, está ótimo, está incomodando, tá? Está envolvido, tá? É inteligente, porque mexe em tudo, mas pode ser coisas bem preocupantes, que não necessariamente precisa ser alguma coisa com um relacionamento que pode prejudicar mais tarde, mas tirá-lo da vida real, né? Tá? E ficar naquele mundo virtual ali que não nega nada, né? Aí, então, o posicionamento dos pais, o que o pai deve se alertar? Primeiro, lembrando que a família pode ser um fator de risco para o adolescente, né? Eu não tenho essa linha de dizer que todo mundo tem que se vincular à família, que a família é
a âncora do sujeito, nem sempre. Tem famílias que adoecem o adolescente, né? Mas vamos colocar assim, no âmbito geral, né, as famílias que não sabem o que fazer e que não são as famílias que adoecem necessariamente o sujeito, né? E tá vendo esse adolescente aí trancado no quarto. E aí eu lembrei agora de uma série. Ano passado eu recebi alguns pais com adolescentes com tentativa de suicídio. Foi um momento muito... Por exemplo, agora, esse ano, eu não recebi nenhum, né? Mas foi um momento muito complicado, onde se lançou uma série no Netflix que se chamava 13 Razões, era 30 Reasons Why, né? Eram 13 razões para cometer o suicídio. Era a história de uma menina que foi assediada, enfim, estuprada, teve uma história aí na série, e que no final ela corta os pulsos, né? Eu recebi alguns adolescentes no consultório mesmo histórico, de tentativa de suicídio por corte de pulso. Então, foi um fator preocupante, assim, né? Alguns deles eu encaminhei por necessidade, obviamente, para um psiquiatra, para que pudesse dar uma medicação e né, junto com um trabalho conjunto aí, escutar um pouco esse adolescente, ver o que estava acontecendo e ajudar nos sintomas de ansiedade, de depressão, né? Enfim, que eram diagnosticados pela medicina. Mas essa série, ela não fez muito bem, assim, né? Mas a culpa não está na série. A série é um filme, uma arte qualquer, né? Como existem tantos outros. Mas a questão é, por que os adolescentes se identificaram com aquilo? Por que os adolescentes da mesma idade cometeram o mesmo ato, ou estavam tentando cometer os mesmos atos, né? Cada um com o seu motivo, mas tinha uma identificação em massa ali, né? De modo geral, eu penso receber sempre os pais primeiro, para escutar dos pais. Então, essa é uma regra. Os pais estão lá vendo adolescente depressivo, tentou algum ato extremo, tomou medicação, cortou o pulso, ou não, ou está vendo o adolescente lá isolado. Eu quero falar com os pais. Os pais têm muito a dizer sobre esse adolescente. E os pais também precisam ser escutados. Talvez, quem sabe, fazer uma terapia, né? Então... A correção pode estar nos pais, muitas vezes. Talvez, porque eles... Coisas que eles não estão nem se dando a devida atenção. Talvez é exatamente isso que o adolescente queira, a atenção, ou então o momento com o pai e com a mãe, ou escutar desse pai, dessa mãe que é amado. Eu estou aqui exemplificando, sim, mas tem uma série de coisas. É mais ou menos aquela... É claro que eu não quero que o pessoal que está nos assistindo interprete de forma errônea, mas aquele ditado de louco todo mundo tem um pouco, né? Ou seja, de instabilidades emocionais, o ser humano ele é feito, né? Ele é feito de instabilidades emocionais. Então, sim, desde os pais, dos filhos, dos avós e assim por diante, né? Então, de uma forma de brincadeira, todo mundo tem uma instabilidade. Todo mundo tem mágoas, tristezas, sim, angústias. Sim. E não é porque é pai e é mãe que está tudo bem resolvido, pelo contrário, né? Sim. E estamos sujeitos também a passar momentos difíceis com esses sintomas que a gente falou, né? Estamos sujeitos aí a ter uma perda ou ter qualquer outro tipo de eventualidade que nos coloque sem vontade nenhuma perante a vida, né? Desanimados, enfim, isso está para todos. Só que eu acho interessante também fazer uma diferenciação aí clínica, né? A gente tem aí dentro da psicanálise a diferenciação entre neurose e psicose. Uma coisa é se tratar a neurose, né? Quem é que são os neuróticos, né? Somos, pelo menos a gente acha, né? Que é os supostos normais, né? E para o lado da psicose, a gente tem aqueles sujeitos que têm alucinações, delírios e que apresentam determinados sintomas como a esquizofrenia, por exemplo, né? Tem aí E aí é um pouco mais complicado, né? O trato é mais delicado do que para neurose, né? Mas geralmente a gente entra aí com medicações mais para psicose, né? Trabalha junto aí com um psiquiatra que possa indicar alguma medicação. O psiquiatra parte para o produto químico para porque aí buscar o controle. Né? Se o sujeito está em delírio, né? Se está alucinando, que tem, por exemplo, estão me perseguindo, a polícia vai entrar e eu tenho que me jogar aqui do prédio, né? Como é que vai fazer? O sujeito ficar
todo dia nisso e a família, né, junto com esse sujeito, é um pouco complicado. Também adoece a família, né? Adoece a família. Mas, de qualquer maneira, esse sujeito precisa ser escutado. Já aconteceu de eu ter pacientes esquizofrênicos que disseram, eu não quero tomar medicação. Tu pode me escutar com delírio, com a minha loucura. Bom, vamos ver como é que é isso, né, pro sujeito e vamos lá. Se era um sujeito que estava estável e estava num tipo de alucinação não muito, né, deixa eu me lembrar aqui de algum exemplo. Por exemplo, teve um paciente que disse, eu escuto uma voz que me diz para eu colocar o dedo na tomada o tempo todo, para eu levar choque. Ele não fazia, né? Mas ele escutava essa voz, ele sabia... Mas era tentado a isso. Era tentado a isso. É uma coisa que coloca o sujeito em risco? Nem sempre, porque ele não fazia. Ele já sabia diferenciar que aquela voz não era dele, né? Que vinha aí de fora e que ele sabia que era uma alucinação. Então, para ele achava engraçado, ele começou a rir disso, né? Mas isso também não é isso é raro, né? Ter uma alucinação que ele pode... Isso já é um sujeito trabalhado. Né? Exatamente. Eu queria fazer 2 perguntas, mas a gente tem que chamar o próximo vídeo. Tá. Mas uma pergunta que eu vou fazer e a gente vem com o vídeo e depois a doutora Tatiane responde, é assim... em alguns casos, essa coisa da tristeza, de não se conformar com pouco, querer mais, isso eu acho que ele pode se tornar positivo. Se ele bem trabalhado na mente. Sim, sim. A doutora Tatiane já responde. Produção, vamos lá para o segundo vídeo, produção. Voltamos aqui, estamos num papo aqui. Tá porque, bom o papo aqui, exatamente. Tá Então volta aí a convidar todos, pessoal. Estão gostando do tema? O programa hoje é depressão. Volta a frisar, o programa foi gravado. Estamos em São Paulo, na maior feira da América Latina, com a Consulfar, com a Sunhead, divulgando os produtos da linha Regener para o cuidado com peles especiais. E hoje aqui a doutora Tatiane Fuji, falando sobre depressão, né? E eu acho que o assunto vai a fio aí. Então, tá gostando do programa? Coloque na descrição aqui. Eu quero, a doutora Tatiane volta aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir e dar os likes, que se ele não recebe os likes, ele fica depressivo. Like é joinha. Né? Ela sabe, ela sabe. Não, mas eu tô só tá falando só que é na minha época, sabe. joinha. Então, hoje o tema é depressão. Eu tinha feito a pergunta para a doutora Tatiane anteriormente, né? E tinha outra pergunta que eu queria fazer também, que é a questão que eu vi muito tu falar sobre família, né? E eu acho isso, por exemplo, no meu conceito, assim, na minha vivência, eu tive muitos mais amigos externos do que da própria família, né? E acho que isso é normal hoje, né? Sim, sim. Até nós costumamos aí dizer que são funções dentro da vida do sujeito, né? Função paterna e função materna não está necessariamente ligado a pai e mãe. Eles podem coincidir com outras figuras e geralmente coincidem, né? A função paterna, ela pode coincidir com uma avó que era a que dizia o não vai, volta a tal horas. Isso é o limite, né? Então é a função paterna que a gente chama em psicanálise. Então, dentro desse conceito aí, por essa linha,
a gente pode pensar que realmente, né, as pessoas em que a gente se apoia e que tem os exemplos e que pode contar, nem sempre são a família. Família. Uhum. Nem sempre são a família, pode ser um amigo, né, um parente, enfim, que faz essa função, né? E a gente diz aí no senso comum, dá os exemplos bons, né, que a pessoa pode se apoiar. E isso é muito importante, né? Porque quando o sujeito chega dizendo eu sou sozinho no mundo, a pergunta que eu faço é, mas e quem é que está próximo de ti que você pode confiar? Sempre o sujeito vai poder confiar minimamente em alguém. Uhum. Ah, não, acho que eu posso confiar naquele tio, né? Aquela tia, ou sei lá, um amigo. É questão de afinidade, né? Também, né? Eu acho que por exemplo, sim. Mas aí tu tens afinidade com toda a tua família e mais um pouco, né? Sim, também, mas assim, ó, não foram poucas. Mas diga, eu vou sair de casa. Agora eu vou sair de casa, adolescente, né? Agora eu vou sair de casa. 3 minutos eu mudava de ideia rapidinho, porque era lá que eu queria ficar. A minha referência era ali, né? Sim. Apesar de gostar muito dos tios, dos primos, a gente tinha uma convivência muito grande. Nós somos em quatro irmãos só, né? O Evandro, que é o mais novo, tem uma diferença grande, 13 anos, já estava quase que saindo mesmo de casa, né? Mas a referência está ali, né? Mas alguns colegas meus não, eram com a tia, que morava na casa do lado, a avó, que morava nos fundos, né, como tinha falado da avó, né, e outras referências assim. Eu acho que é por afinidade mesmo, né? Sim. É esse modelo que me atrai, ou esse modelo que me limita, né? Sim. Também tem isso, né? Sim, é exatamente isso que a gente está falando, né? A gente não... Nascemos numa família que não necessariamente vai coincidir com as pessoas que a gente vai confiar. Nem todo mundo tem essa sorte, né? Esse privilégio. Que bom que alguns têm, mas tem pessoas que nascem em famílias em que o sujeito minimamente pode confiar em pai e mãe, né? E não é só uma questão de confiança, né? Tem milhões de fatores para um sujeito poder se apoiar, acho que essa é a palavra, né? Se apoiar aí em pai, em mãe, né? Mas a gente conta, uma coisa que a gente tem que pensar sempre é que a gente conta só com a gente mesmo, em primeiro lugar. Sou eu e eu na caminhada da vida. Eu tenho que me resolver. Eu tenho que me resolver, eu tenho que me procurar superar. uma ancoragem, me superar, né? Esse esforço que a gente, pelo menos, tenta que o sujeito tenha. E em determinados momentos, a gente não tem esse pensamento. Eu não me supero, né? E eu acho possível ter que é a premiação isso, do quero mais, né? Sim. Que é a premiação do... Pois é, porque a doutora Tatiana falando disso, me vem uma coisa muito que... A volta a dizer, a minha vivência do hospital, muitas pessoas dizem que são autossuficientes, né? Eu nasci para ser sozinho, eu não preciso de um companheiro, de uma companheira. No meu pensamento, o ser humano ele não nasceu para viver sozinho, né? Ele nasceu para viver a dois, independente de qual escolha, mas a dois. Tem essa opção que eu tenho que entender eu mesmo, caminhar eu mesmo, mas eu acho que o ser humano ele não nasceu e muitas pessoas querem transmitir uma ideia de que não, tá tudo bem, mas não sei, eu já presenciei muitos fatos que nos bastidores, né, vinha tristeza, vinha o choro, não são tão autossuficientes, né? Porque eu acho que ninguém nasceu para caminhar sozinho. Sim. É meu conceito, sim, né? Sim. E é muito difícil quando as pessoas se encontram sozinhas, né? É exatamente isso que tu falou dos bastidores, né? Sofrimento, tristeza, solidão, né? Para algumas, outras não, mas né, a gente nunca vai colocar sempre um exemplo generalizado. Sim. Mas também as pessoas se viram na vida de algum jeito, né? Talvez não nasceram para viver a dois, né? Talvez não nasceram para se casar ou para ter filhos, né? Enfim, o importante de tudo isso é que o sujeito consiga se escutar em algum lugar que ele possa, por exemplo, a análise, a terapia faz isso, né? O sujeito está muito mais falando para si mesmo, se escutando, né, do seu processo, do que contando para uma outra pessoa. Muitas vezes está falando e, não é isso, eu acho que eu não quis dizer isso, eu quero dizer outra coisa. Mas disse. Disse. Né? Mas tá ali para se escutar também, para escutar o seu engano, o seu erro, né? A sua falha, né? Admitir a falha é muito libertador, vamos dizer assim, né? Ouvir, entender que as pessoas falham, acho que também livra a gente desse peso
desses sintomas, por exemplo, né? Eu falho, eu não faço nada certo, né? Eu não consegui ou eu não consigo, né? A gente estava falando hoje à tarde, né, sobre o programa da Agora de Noite, e a gente estava falando de jogos, né? Eu fiz esporte desde pequeno e eu acho que esporte é algo muito interessante pelo lado social e por poder compreender a derrota e querer treinar mais para isso. Tá? E a gente estava falando de um jogo muito simples, que é o jogo de Ludo, sabe? Aquele que derruba. Sim, sim. Né? Que ele estava jogando no final de semana com as crianças e elas perdendo e sorrindo, tá? E brincando com quem estava ganhando. E que eu acho que é uma coisa muito importante isso, né? Sim. Tu aprender a ser derrotado, mas não desistir. Tá? Ou aprender, né? Ou ver sua derrota, mas aplaudir a vitória num simples jogo. Né? E às vezes tem pessoas que não conseguem. Não. E determinadas pessoas em tratamento, elas minimamente conseguem entrar no jogo, né? Por isso que é interessante também, né? Aí Freud, a partir lá do 1900 e alguma coisa, que não me lembro a data agora, ele incentivava muito que o sujeito fizesse uma atividade. Para alguns vão se identificar com os jogos, mas talvez outros não suportem a competição, porque sabem que vão perder, não conseguem apostar. Mas pode ir para música. Pode ir para música, para arte, para pintura, enfim. Culinária. Mas que o sujeito, né, saia disso minimamente. E a gente tem exemplos muito legais. Assim, a minha vivência clínica me mostra, por exemplo, sujeitos que demoraram meses a responder com um olhar para mim, né, que poderiam se levantar e fazer uma atividade artística. Né? Nessa ONG que eu trabalho, que é o Instituto Arco-Íris, oferece gratuitamente algumas oficinas, né? E... Aquele ali no Hospital Infantil? Não, é na Travessa Ratcliffe, no centro da cidade. A gente trabalha com os usuários dos CAPs, né? Então, ano passado a gente tinha uma oficina que era pintura em tecido, né? Artes em geral, assim. E essa paciente passou meses sentada, sem poder responder minimamente com o olhar. Todos os dias que eu a via, eu dizia, boa tarde, tudo bom? Mesmo sem resposta. Meses, né? Até que um dia ela começou a me olhar, né? Já era muito, né? Era uma paciente que estava realmente em depressão, aí, fazendo um tratamento com medicação pesada, mas me causava muita curiosidade que ela vinha, né? Eu falei, bom, tá aqui, tá para alguma coisa. Todos os dias que eu a via, eu dizia, boa tarde, tudo bom? Até que essa moça conseguiu se inserir nas atividades, né? Tudo muito tímido. E por fim, hoje em dia faz uma porção de coisa, faz pulseira, faz uma série de coisas e tem horas que não. E te dá boa tarde? Conversa, faz compra comigo, vai no mercado, então... Né? Mas é isso, ela tem as limitações também, sim, né? mas como evoluiu todos muito. nós. Sim, pelo menos saiu daquele estado complicado ali, apático. Né? Apático. Então acho que essa é a grande aposta da psicanálise, né? Existem casos que o analista passou, a gente estudou, eu faço parte do núcleo de pesquisa em psicose da Escola Brasileira de Psicanálise. A gente estudou um texto agora de um caso em que o analista ficou 7 anos indo visitar esse sujeito num hospital psiquiátrico sem nenhuma resposta. 7 anos. Catatônico. Trabalho de paciência. É um trabalho de paciência mesmo. Legal. Juliano, então, temos mais acabando. Comercial não? Tá acabando. Que pena, né? Então. Mas nós vamos pedir para Pedra Branca aqui, tá? Esse assunto tem que continuar em um momento. Eu acho que foi sim, muito legal. Vendo o complemento da doutora Tatiane, eu estava pensando assim, resumindo, além de todos os fatores de se cuidar, de procurar ajuda, seja psicólogo, seja, enfim, qual meio, eu acho que viver, né? E viver intensamente, né? Não nesse sentido de viver intensamente como se amanhã fosse o último dia, não isso, né? Porque senão todo mundo vai querer sair gastando cartão de crédito, não é isso. Mas viver intensamente e achar que todo mundo
merece e pode mais do que se tem, né? E aí com metas e objetivos, que eu acho que é... Metas e objetivos. E olhar as cores, e porque as coisas não são preto e branco. Não é? Verdade. Doutora Tatiana, uma pena. Pois né? é. Tá muito bom esse papo, Bom tá muito mesmo. gostoso. Com certeza as pessoas vão curtir bastante, vão perguntar bastante também. Mas a gente volta, está já previamente convidada para a gente achar uma outra data e ver com esse ou outros assuntos que a gente sabe. Ótimo. Eu acho que o mais importante aqui, da Grande Florianópolis aqui, quem gostou, quiser maiores informações, como é que acham a doutora Tatiane? Telefone de contato? Podem encaminhar um e-mail, né, para o tatianefuji@hotmail.com ou para o meu celular, né, 99636-2386. Esses contatos. Repete, 9. 9636 36-2386. ou tatianefuji@hotmail.com. Isso, Fuji com 2 Gs. Perfeito. Gostou? Né? Quer tirar uma dúvida, quer bater um papo, a doutora Coloca Tatiane ali, tá aí à disposição. Gostei. Quer outra vez a doutora Tatiane aqui no programa com outro tema? Bota aí, eu quero. Não esqueça de compartilhar, curtir, dar os likes aqui, porque aí ele sorri mais. Claro. Do que já é normal, né? Ele já sorri por si só. E é isso aí. Obrigado por estar nos acompanhando. Estamos em São Paulo e ao mesmo tempo estamos aqui. Estamos aqui na Pedra Branca. Outras novidades logo aí para os Certeza. nossos seguidores. Tá? Ok. Até a próxima quarta. Muito obrigado por estar conosco. Doutora Tatiane, obrigado Obrigada também. por ter vindo, por aceitar o nosso convite. Tá? Doutor Juliano André Porto e Silva, obrigado também. Tá? E nosso diretor, Ontem foi valeu. Silvio e Porto, vice? Eu troquei ontem, tá? Mas para ver se estavas atento. Não, mas eu só não corrigi, mas eu estava atento. Gente, obrigado e até a próxima quarta, tá? Tchau, Um pessoal. abraço. Obrigado, valeu. Obrigada.